Vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, no verso 12 até o verso 16. Capítulo 3, versículo 12 ao 16, Colossenses. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar. Me veio esse tema, essa semana, esse assunto no meu coração. E hoje, quando o pastor pediu para mim falar, eu senti de falar sobre isso. Como um título seria esse: gratidão. Quero falar sobre gratidão. Paulo disse que é para nós ser agradecido. Olhando o significado da palavra gratidão, segundo a palavra se originou do grego e significa um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Então, não há como, irmãos, uma pessoa ser grata se primeiro ela não parte desse princípio e reconhecimento o que outro fez por ela. E quando nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, nós esquecemos as queixas, nós esquecemos as murmurações e um sentimento de gratidão brota do nosso coração. E só o que nós podemos dizer a Deus é: muito obrigado. Muito obrigado. Porque, na verdade, se não há gratidão num coração, há ingratidão. E a ingratidão, ela parte desse princípio, a falta do reconhecimento. Então, se a gratidão é um sentimento de reconhecimento, a ingratidão é a falta de reconhecer. Nós temos um exemplo do povo de Israel. Eles estavam debaixo do jugo de Faraó e eles suplicaram por um libertador. E a Bíblia diz que Deus, com mão forte, com braço estendido, tirou Israel da terra da servidão. Conduziu eles através do profeta, deu a eles o anjo. Estava ali sobre Israel
Durante o dia, aquela coluna de nuvem, a nuvem cobria a Israel. À noite, a coluna de fogo. Deus fez cair do céu maná. Deus fez brotar água da rocha. Mas chegou, como o pastor Febrone mencionou hoje de manhã, chegou a uma altura da estrada, que eles chamaram aquele pão que caía do céu de pão vivo. Eles não estavam satisfeitos, e a insatisfação leva a pessoa às murmurações. E sabe que uma pessoa que não é grata é uma pessoa infeliz? Geralmente, uma pessoa agradecida, ela não é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa feliz. Porque o profeta diz que ele estava tentando se justificar para o seu futuro sogro. E ele dizendo, ao pedir a mão de roupa em casamento, ele disse, o senhor é um homem rico, ganha $500 por mês. Eu sou pobre, ganho apenas 20 centavos por hora. E eu tenho trabalhado tanto até formar encalo nas minhas mãos, mas eu vou trabalhar até gastar os calos para não deixar faltar nada para sua filha. E o senhor Charles disse para o profeta, Bill, deixa eu te dizer uma coisa. Não é a quantia de dinheiro que uma pessoa tem que faz dela uma pessoa feliz. Disse, felicidade é uma pessoa se contentar com a porção que lhe coube. E quando nós estamos contentes com a porção que Deus nos deu, automaticamente nós vamos ser agradecidos. Nós vamos estar satisfeitos. Porque a insatisfação leva as pessoas a correrem uma corrida desenfreada. É onde muitas pessoas acabam entrando em dívidas, porque elas não se satisfazem com aquilo que têm. Acaba olhando, e o que leva as pessoas a murmurar, o que leva as pessoas a reclamar, o que leva as pessoas a se queixar, é justamente isso. Olha para aquilo que lhe falta, acaba esquecendo de agradecer pelo que tem. Não está agradecido por o que conquistou, está ansioso para conquistar algo que ainda não conseguiu adquirir. Isso leva as pessoas a uma vida de insatisfação. E o profeta diz que a insatisfação tem sido a causa de muito suicídio. Muitas vezes você encontra, ele diz, um bilhetinho ali na cabeceira daquela ponte e um casaco pendurado, porque a pessoa se jogou no rio, porque ela estava insatisfeita com a vida. Então, irmãos, eu creio que nós, os cristãos, temos muito motivo para agradecer a Deus. O fato de nós estar aqui, gozando de uma boa saúde, usufruindo das bênçãos de Deus, se alimentando da palavra, sendo conduzido de uma maneira correta, tendo a certeza que nos espera a eternidade. Fomos agraciados com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Nós temos calçados para calçar nossos pés, nós temos vestes para vestir nosso corpo, nós temos saúde, nós temos um carro para nos trazer à igreja. Isso são bênçãos materiais, mas acima de tudo nós temos promessa. Promessa que o milionário não tem, promessa que outras pessoas não têm. Então o que
que nos resta é ser agradecido. E Paulo nos diz aqui, sede agradecido. Mas para que sejamos agradecidos, nós precisamos reconhecer. O que levou a Israel a abandonar a Deus é porque eles esqueceram dos benefícios que Deus havia feito a eles. Depois que Deus fez aquela nação prosperar, deu vitória sobre ela, sobre os inimigos. Veja que a Bíblia diz no último cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, a Bíblia diz que, engordando Jesurum, deu coices e desprezou a rocha da sua salvação. Então, irmãos, quanto mais abençoado nós for, mais agradecido nós devemos ser. E eu creio que Deus, Ele tem prazer em abençoar uma pessoa agradecida. Se você é agradecido com o pouco que Deus lhe concedeu, Ele terá prazer em lhe dar muito mais. Mas se nós somos ingratos, se nós somos mal agradecidos com toda essa riqueza, Deus não tem muito prazer em nos abençoar. E um dia o pastor Febrônio pregou a mensagem, cuidado com as bênçãos. Porque às vezes é as bênçãos que fazem das pessoas, tornam as pessoas ingratas. Às vezes é as bênçãos. Quando não tinha, era aquela pessoa humilde, tinha prazer, reconhecia, mas às vezes depois de uma certa altura, acaba esquecendo as suas origens. Lembro daquela história daquela moça que veio de uma família pobre, mas teve a oportunidade de se casar com um homem rico, e ele construiu um grande palácio, uma linda mansão, e aquela jovem tinha de tudo. Tinha o vestido que ela queria, tinha o sapato que ela queria, tinha a comida que ela queria, tinha as empregadas para cuidarem da casa, tinha tudo. Mas, entre tantas coisas que ela tinha naquela casa, ela tinha um quartinho, que ela chamava aquele quartinho o quartinho do tesouro. E ela dizia às suas empregadas, podem tomar em conta da casa, mas não se atrevam a entrar no meu quartinho do tesouro. Imagine uma pessoa rica e dizer que tinha um quartinho do tesouro. Todos ficavam curiosos para saber o que é que tinha lá dentro daquele quartinho. E um dia aquela senhora foi viajar e deixou a empregada para tomar conta da casa e deu as recomendações e disse, tome conta, só não entre no quartinho do tesouro. Mas a curiosidade foi maior. E lá, quando a senhora saiu, logo ela começou devagarinho mexer na maçaneta, irmão Antônio, e espiar, por certo, para dentro lá. Mas a senhora esqueceu alguma coisa e voltou e pegou ela no frago. Daí, já que ela tinha desobedecido às ordens, ela disse, me perdoe, minha senhora, mas eu não aguentei, eu tive que ver. Mas para surpresa daquela empregada, ela pensou que ia encontrar ali, quem sabe, um baú cheio de joias. Quem sabe pensou que ia encontrar ali diamante, pedras preciosas, anel de ouro e assim por diante. Mas ela encontra ali um chapéu velho de palha pendurado, uma enxada, uma foice, uma botina velha, um vestido tudo remendado. E ela se surpreendeu. Então ela disse para sua senhora, por que a senhora chama esse quartinho com todas essas tralhas velhas de quartinho do tesouro?
Daí ela disse, é porque antes de eu conhecer o meu marido, vivia uma vida sofrida, não tinha nada, vim de uma família pobre, trabalhava duro na roça, esse era o vestido que eu usava, essa era a bota que eu calçava, e essas coisas eram as ferramentas que eu usava para, me sustentar. E quando eu estou um tanto abatida, e vem aquele sentimento de reclamação, eu entro nesse quartinho e lembro quem eu era, da onde eu vim, e hoje quem eu sou, o que eu alcancei através do meu esposo, e eu não tenho razão para reclamar, eu só tenho que agradecer. Ela reconhecia ao olhar para aquela vida passada. E quando nós estamos sendo tentados a reclamar, nós devemos olhar um pouquinho no retrovisor, da onde Deus nos tirou, o que Deus fez por nós, aonde Ele tem nos trazido, Ele tem nos vestido com a sua palavra, Ele tem nos abençoado com essa mensagem. O que nos resta se não agradecer a Deus, irmão? Mas para que nós tenhamos essa gratidão, nós precisamos reconhecer o que Ele tem feito por nós. No Salmo 116, a Bíblia diz, ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Você sabe que se estamos aqui hoje, é porque durante estes 300 e tantos dias deste ano, ou durante toda esta vida, Deus renovou a cada manhã as suas misericórdias ao seu favor, ao meu favor. Se estamos de pé aqui, é porque Ele tem nos sustentado, é porque Ele tem nos mantido em linha com a sua palavra. Bendize a minha alma, o Senhor. Eu termino este ano com um sentimento muito forte no meu coração de gratidão a Deus. Porque nós não somos merecedores de nada, mas a graça de Deus tem nos proporcionado tanto, Ele tem nos dado coisas que nós jamais sonhava ter. Sabe, irmãos, eu jamais sonhava de um dia estar aqui atrás desse púlpito pregando esta mensagem, mas Deus me agraciou, Deus te agraciou e te deu a graça de se assentar nesses bancos para ouvir uma mensagem. Aleluias! Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Davi, ele começa dizendo, eu amo ao Senhor, porque ele ouviu. Ele ouviu. Davi reconhecia a sua condição. Seus irmãos tinham mais condição, tinham mais aparência, tinham mais jeito para ser rei. Mas Samuel disse, eu não me assento na mesa enquanto o menor não chegar. Eu não vou me assentar. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então ele diz aqui, o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Para um pouquinho, porque ao reconhecer, causa um sentimento de gratidão. Eu creio que muitos já tiveram essa experiência. Às vezes você se ajoelha e não tem palavras para orar. Mas daí você fica em silêncio ali na presença de Deus, e começa a pensar nas coisas que Deus já tem feito por você.
Eu não sei, mas essa é uma experiência que eu tenho tido. E eu não tenho outra coisa a dizer senão começar a dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E de repente aquelas lágrimas começam a correr na tua face, porque você sabe que Deus realmente tem feito grandes coisas por ti. Deus tem feito grandes coisas por nós. E quando nós reconhecemos e nós agradecemos, uma felicidade brota do coração. E você passa a ser feliz por ter alguém que te favoreceu, que te beneficiou com tamanhos benefícios. Então a felicidade acompanha a gratidão. Mas uma pessoa não vai ser feliz se ela não ser agradecida. Uma pessoa que só vive se queixando, pode notar, é uma pessoa triste. E se ela se queixa, é porque ela não está satisfeita. E se ela não está satisfeita, ela jamais vai ter condição de agradecer. Então diz aqui: porque tu, Senhor, volta a minha alma, verso 7, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ele foi quem livrou a nossa alma da morte. Ele foi quem livrou os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. O diabo armou cilada, e muitas delas nós nem ficamos sabendo, porque há uma guerra no mundo invisível. Você nem ficou sabendo de muitos livramentos. Eu nem fiquei sabendo de muitos livramentos. Mas uma coisa é certa: se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos guardou. Ele nos livrou das setas do mal. Ele nos livrou de espíritos que se levantaram com a intenção de fazer com que eu e você se desviasse do caminho. Eu dizia para os irmãos no roteiro essa semana: o diabo ficou com raiva quando ele viu você começando o ano, no primeiro mês deste ano, tomando da ceia. E ele fica com raiva de ver você no último mês do ano, tomando da ceia. Porque ao fazer isso, nós estamos declarando, estamos dando um testemunho: estamos de pé. Estamos de pé. E diz assim: andarei. Aí Davi, depois dele reconhecer o que Deus tem feito por ele, depois dele reconhecer que foi Deus que livrou a alma dele da morte, foi Deus que livrou os olhos dele da lágrima, foi Deus que livrou os pés dele da queda, aí ele diz assim, em retribuição: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Pagar, irmãos, o que Deus fez por nós, nós jamais vamos conseguir. Mas nós podemos retribuir. Como posso retribuir? Como aquela escrava podia pagar aquele alto preço que aquele bom jovem pagou pela liberdade dela? Ela não tinha condição de pagar, mas ela reconheceu o benefício que aquele jovem prestou a ela. E em reconhecimento, ela decidiu seguir aquele moço e se tornar uma serva dele. Nós não podemos pagar, mas nós podemos servir a Deus. Andar perante a face do Senhor na terra dos viventes. Dar um bom testemunho, viver como um cristão. E se alguém te pergunta por que você é crente, você diz assim: eu devo isso a Deus. Na mensagem, deixa eu terminar de ler aqui. Ele diz: cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo.
Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Que voto nós fizemos? Nós assumimos um compromisso. Quando abraçamos essa fé, nós assumimos um compromisso não com a igreja, não assumimos um compromisso com o pastor, nós assumimos um compromisso com Deus. E da parte de Deus não precisamos se preocupar porque Ele não falha. Outro dia o pastor leu aqui, pregou, se nós ser infiel, Ele permanece fiel. Deus é fiel, Ele permanece fiel. Da parte dEle, o pacto jamais vai ser quebrado. Se for quebrado, será da minha parte, será da sua parte. Mas da parte de Deus, Ele jamais vai quebrar o pacto. Na mensagem, sem dinheiro e sem preço, estamos indo para o fim. 106, o profeta diz: como um menino cego lá em cima nas montanhas, o pequeno Beni, ele nasceu com cerca de 8 meses de idade, cataratas começaram a crescer sobre seus olhos. Seus pais eram pobres, viviam numa velha encosta no barro, e eles sabiam que uma operação poderia salvar os olhos do pequeno Beni, para que ele pudesse ver então. Ele já era um menino de uns 12 anos de idade. Seus pais tinham somente o suficiente para conseguir o pão e a carne para o ano. Eles não tinham condições financeiras para a operação. Todos os vizinhos, juntos, vendo o pequeno Beni tentando brincar com as crianças ali fora, cego, ele não podia ver o que estava fazendo. Eles sentiram pena e cada um, naquele ano, aumentou um pouquinho a plantação e trabalharam um pouquinho mais no sol. E quando a lavoura foi vendida no outono, eles apanharam o dinheiro e colocaram o pequeno Beni no trem e o enviaram para o médico. Eles realizaram a operação com sucesso. E quando ele voltou, todos os vizinhos se reuniram. Quando o pequeno Beni desceu do trem, seus olhinhos vivos estavam brilhando. Ele começou a gritar e chorar, enquanto ele olhava para as suas faces. Um dos condutores disse: filho, quanto custou a operação? Ele disse: Senhor, eu não sei quanto custou isto a estas pessoas, mas estou muito feliz em poder ver a face daqueles que pagaram o preço. Quando nós chegarmos lá e contemplar a face daquele que pagou o preço, nós na verdade nunca teremos noção o que significou aquele dia no Calvário, mas teremos satisfação de olhar a face daquele que morreu na cruz e pagou o preço pelo resgate da nossa alma. E um sentimento de gratidão nascerá no coração de cada um de nós, eu creio. Não é de se admirar que William Branham disse: quando vocês ouvirem alguém cantando sublime graça do Senhor, que o infeliz salvou, eu cego andei, mas agora eu vejo. Podem ter certeza, o velho Branham chegou. Essa será, irmãos, a canção dos redimidos do Senhor. Ele segue dizendo: esta é a maneira que sentimos. Eu não sei o que isto custou a Deus. Eu sei que Ele me deu o melhor que Ele tinha, seu Filho. Deus nos deu o melhor que Ele tinha. Ele nos deu o seu único Filho. Ele nos deu a sua palavra. O profeta disse: se ele tivesse uma arma mais poderosa para dar a nós,
com certeza ele daria, mas não há arma mais poderosa do que a palavra dele, e ele entregou esta arma na sua mão, para que por meio dela nós derrote cada demônio. E ele diz, e estou tão agradecido de ter esta visão espiritual, até ao ponto que posso olhar para a sua face e saber que ele morreu por mim. Eu não sei o que isso lhe custa, não temos nenhuma maneira para calcular isto, o preço é muito grande, eu não poderia lhe dizer como é, porém estou agradecido, porque eu era cego, mas agora vejo. Estou agradecido porque os irmãos Maio me disseram que meu tempo havia terminado, quando os médicos me disseram que eu não poderia viver mais. Há 25 anos atrás, estou vivo hoje. Eu não sei o que isto custou a Deus, mas estou agradecido por estar vivo. Uma vez fui pecador, amarrado no pecado, com mágoas no coração, com pavor da morte. Porém hoje a morte é a minha vitória. Aleluia! Ela simplesmente me traria a presença daquele que eu amo, para eu olhar para a sua face. Ele mudou a coisa. Através de uma operação, ele pegou o meu coração e fez um novo. Eu sei que algo aconteceu comigo. Em um jornal no último outono, em Minnesota, havia um rapazinho que pegou sua bicicleta e foi para a igreja certa manhã, para a escola dominical. Outro rapaz na vizinhança, que não tinha nada a ver com a escola dominical, ele pegou sua namorada e foi patinar. E o rapaz era um homem crescido, e ele passou por uma camada de gelo fino e caiu. Ele tinha rido do rapazinho naquela manhã, enquanto ele descia a rua, e disse à sua namorada, aquele é de um grupo de fanáticos que vão àquela igreja. E quando ele caiu no gelo, a sua namorada estava afastada dele. Ela era leve e saiu, mas quando ele subiu e colocou os seus braços no gelo, ele ficou paralisado e pendurado no gelo. Sua namorada tentou chegar até ele, porém era muito pesada. Ela estava quebrando o gelo. Ele gritou para ela, volte, volte, você simplesmente cairá e nós dois afogaremos. Ele gritou, ele chorou e nada para lhe ajudar. Após algum tempo, em cima de uma colina, apareceu uma bicicletinha. O rapazinho pedalando com a Bíblia debaixo do braço. Ele tinha ouvido os gritos e aumentou a velocidade de sua bicicleta. Ele colocou a sua Bíblia no chão e correu pelo gelo. Arrastou sua barriguinha com suas boas roupas até que ele segurou nos braços do homem e continuou puxando para trás até tirá-lo do gelo. Correu e fez parar um carro. Eles chamaram a ambulância e o levaram para o hospital. Depois dele ter ido e pagou a ambulância, pagou aos médicos pelas injeções contra a pneumonia e coisas que ele havia tomado, ele chegou para o rapazinho e disse, rapaz, o que eu te devo? Ele disse, nada. Ele disse, te devo minha vida. Pense nisto. O dinheiro não poderia pagar aquilo. Aquilo era a sua vida. Essa é a maneira que devemos sentir para com Deus. Não comprar nosso caminho com algo, mas devemos a Deus nossa vida, pois estávamos morrendo e afundando no buraco do pecado. Deus lançou seus braços, um manto ao redor de mim. Eu estava afundando nas profundezas do pecado, longe da margem cheia de paz. Rapidamente ia manchando interiormente, afundando para não levantar mais. Porém o mestre do mar ouviu o meu clamor de desespero, das águas me levantou, agora estou salvo. Eu lhe devo minha vida, você lhe deve a sua vida, você lhe deve sua vida para servir-lhe. Não para entregar isto, andar por aí jactanciar sobre sua denominação, sua igreja denominacional, não saindo para criticar dos outros,
mas para tentar servir e salvar outros, e para trazê-los para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que fez aquele rapaz chegar para o irmãozinho e dizer: o que eu te devo? Quanto eu te devo? Ele reconheceu. E ele estava agradecido por aquele rapaz que ele havia criticado, ter se compadecido dele e tirado ele daquele buraco, quando ele estava congelando, ia morrer congelado. E quando nós reconhecemos o que significa aquele dia no Calvário, não temos outro sentimento, a não ser um sentimento de gratidão. Paulo diz: sede agradecido, seja agradecido pelo pão que todo dia é colocado sobre a sua mesa, seja agradecido pela igreja, pelo pastor, pelo seu irmão assentado ao seu lado, seja agradecido pelos ensinos, seja agradecido pela mensagem, seja agradecido por tudo que Deus tem feito. O salmista nos diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, porque se nós esquecer dos benefícios, nós vamos fazer o que Israel fez, vamos começar a murmurar. Se nós esquecer dos benefícios, se nós esquecer que nós éramos escravos, mas agora estamos livres, daqui um pouco vamos começar a desejar voltar para o Egito. Por isso a Bíblia diz: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele, Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânime e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou, eu gosto disso, irmão. Não nos tratou, porque se ele tivesse tratado, o que seria de nós? Mas ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não te tratou segundo as tuas fraquezas, segundo os teus erros. Ele não me tratou segundo os meus pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendize ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Quero terminar lendo esses parágrafos dessa mensagem, um super sinal. Porque às vezes, irmãos, é o que acontece. Acontece conosco o que aconteceu com esta menina. Por que ela
tratou sua mãe da maneira como tratou, porque ela não reconheceu o que a mãe havia feito por ela. Então não havia um sentimento de gratidão. E não havendo um sentimento de gratidão, embora você seja tratado da melhor maneira, embora uma pessoa faça o melhor por você, dê de tudo por você, mas se não houver esse reconhecimento, a pessoa vai tratar aquele que fez tanto por ela com desprezo, com desrespeito, vai ignorar, vai fazer de conta que nem conhece. 118, parágrafo, um super sinal. Poucos anos atrás, tinha uma certa moça que foi para a universidade, e com muitas amigas suas ali, ela se tornou muito espertinha, dos velhos ensinamentos da sua terra que ela obteve da mãe num lar do interior. E certo dia ela decidiu, uns 2 anos mais tarde, visitar a sua mãe outra vez. Ela lhe escreveu um telegrama e lhe disse que ela chegaria em tal e tal trem para encontrar-se com ela na estação. Contudo, ela trouxe outra coleguinha espertinha consigo, e ela havia se tornado uma espertinha ela mesma, e ela trouxe outra consigo. Era uma daquelas sofisticadas dos dias modernos que sabem de tudo, uma adolescente que se julga a tal. E quando ela chegou na estação, quando ela começou a sair do trem, ela olhou, e ali estava a sua mãe, fazendo tudo para enxergar, para ver onde a sua filha estava. E quando a menina que estava com ela a viu com sua face toda cheia de cicatrizes e suas mãos todas queimadas, e ela tinha uma aparência terrível e velha e se via horrível. E a menina estava com a pequena Maria, disse para ela: eu gostaria de saber quem é aquela velha coisa de aparência lamentável. E a menina estava com vergonha de sua mãe. Ela disse: eu não sei quem é ela. E sua mãe, quando ela viu a sua filha, correu até ela e lançou seus braços ao redor dela e começou a beijá-la. Ela a empurrou, disse: eu não lhe conheço. Você se enganou de pessoa, porque ela não queria estar afilhada com tal pessoa que alguém riria e zombaria dela. Aconteceu de haver um homem, um condutor do trem, ali perto. Ele agarrou aquela mocinha pelo ombro. Ele disse: que vergonha, sua miserável. Eu lembro muito bem do que aconteceu. E as pessoas se reuniram para ouvir o que havia acontecido. Ele segurou a moça assim e disse a esta mocinha, quando ela não tinha nem 6 meses de idade, estava em seu bercinho nos quartos em cima, e sua preciosa mãe era a mulher mais linda que eu já vi. Disse o velho condutor. Disse: a casa pegou fogo enquanto sua mãe estendia roupas, e todos os vizinhos correram, gritando. Eles tinham visto aquilo. A mãe não tinha notado aquilo. Foi no lado da varanda da casa, e as labaredas haviam tomado conta e subiam para o ar. E disse: eles não puderam segurar aquela mãe fora de si. O seu bebê estava lá em cima. E disse: todos gritavam: você não pode penetrar naquelas chamas. Mas ela agarrou o lençol que estava em sua mão, que estava pendurado, e era um lençol molhado, e ela o jogou ao redor de si, e através das chamas ela foi, e subiu as escadas, não pensando em seu próprio perigo. Então, quando ela chegou ali, ela sabia que não podia enrolar o lençol em si mesma para voltar, mas para salvar a beleza da sua filha que a seguiria, ela enrolou o neném no lençol e correu através das chamas com sua face, mãos, braços descobertos, e aquilo queimou a carne do seu corpo e contraiu o rosto até os ossos, e a desfigurou, queimou o seu cabelo, tudo até chegar aos ossos de seus dedos. Disse: ela ficou feia para que você pudesse ficar bonita. Ela foi privada da sua beleza, ela foi privada de tudo que ela tinha para poder salvar você. E então você fica aí e se envergonha dessa preciosa mãe? Irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono,
sua beleza e tudo o que ele era, para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas para ser criticado através de seus sinais e suas maravilhas para ser chamado de diabo, deveria eu ter vergonha dele? Não, Senhor. Deixe o mundo clássico fazer o que eles querem fazer. Para mim, ele é o super sinal. O Espírito Santo em mim clama. Isto pode me fazer agir de uma forma engraçada e ser um louco para este mundo, mas eu não posso negar a quem tanto fez por mim. Ele tomou o meu lugar na morte, Ele tomou o meu lugar no Calvário, Ele fez todas essas coisas. Ele condescendeu do céu, do trono branco de pérola, para se tornar um homem, para provar o meu sofrimento, para ir através da minha tentação, para saber como ser o tipo correto de mediador em mim, para me guiar e me dirigir para a vida eterna. E através da sua pobreza me fez rico, através de sua morte me deu vida, vida eterna. Não o negue, não tenha vergonha dele, não fique envergonhado dele, mas abrace-o e diga: sim, meu querido Senhor, dá-me como foi dado a eles no dia de Pentecostes, Senhor, dá-me o Espírito Santo, derrama-o em meu coração. Não me importa o que os adolescentes digam, não me importa o que o mundo diga, eu não estou olhando para eles, estou olhando para ti. O que é isto? O super sinal, Emanuel, Deus conosco. Quando paramos para pensar no que Ele fez por nós, não temos outro sentimento a não ser cantar obrigado. Vamos cantar. Mais uma vez eu voltei. Aleluias. Eu estou agradecido por ter vocês como minha família. Começamos esse ano juntos, estamos terminando juntos, queremos começar 2018 juntos, terminar juntos, e se não terminar aqui, entrar na eternidade juntos. Gratidão, gratidão. Você tem motivo para ser um homem agradecido. Você tem motivo para ser uma mulher agradecida. Você tem motivo para ser um jovem agradecido, uma criança agradecida. Ao chegar em casa, você não vai se deparar com um pai bêbado. Você não vai se deparar com uma mãe que está na rua, na prostituição. Você vai na companhia dela para casa. Você vai na companhia dele para casa. Você tem razão para agradecer.